Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Haribo, 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 Jai Gauranitai, Srila Prabhupada aqui, Jai Radha Krishna, todas as glórias devotos reunidos. Haribo, Haribo, Haribo. Aqui o clima hoje está muito bom, né? E vamos falar hoje do Bhagavad Gita, lógico, lógico. Tem que obter o conhecimento do Bhagavad Gita. Tá entendendo? Você tem que obter o conhecimento do Bhagavad Gita. Por quê? Raja Guhya, Raja Vidya. Ele é o conhecimento mais secreto. Ele é o rei de todos os conhecimentos. Então a forma humana, você está aqui nesse planeta Terra, para obter o conhecimento que vai te libertar dessa maia, dessa ilusão, dessa matrix. Compreende? Porque o mundo que você vê, é o mundo, ele é contemplado de acordo com o conhecimento que você tem. E você transcende esse mundo, essa, vamos dizer assim, essa enganação, quando você se autorrealiza. Então esse conhecimento do Bhagavad Gita é para você ver o mundo de uma forma espiritual e fazer, né, a rendição a Deus, a prática espiritual, nessa era o cantar do santo nome, né, o Sri Krishna Sankirtana também, que você fica absorto em tópicos relacionados com Deus, e daí você se autorrealiza, de modo que você vai estar no mundo, mas não ser do mundo, como dizia, né, o Cristo, como são todos os devotos que realmente se autorrealizaram em Deus, que estão vivendo as suas vidas nesse amor, né, entregue, nessa determinação de entendi que eu estou aqui numa forma humana, e essa forma humana é maravilhosa quando usada para a libertação, né, do samsara, do ciclo de nascimentos e mortes. Você não está aqui nesse mundo para ficar nascendo e morrendo, recebendo formas materiais, tendo experiências materiais. Você não é para estar vivendo assim, sofrendo, com ansiedade, com medo, né? De uma forma miserável, com doenças, velhice. Isso aí não pertence ao espírito. O espírito é uma parte integrante de Deus. Ele é co-criador da sua realidade. De modo que quando você está situado no Espírito, você está conectado em amor com Deus, essa é a maior bênção que tem. Porque você passa a ser o Senhor da sua vida. E aí você vai criar todas as suas experiências, né, maravilhosas nesse mundo. E isso tudo vai ser incrível. Então a gente tem que se mexer, tem que se entusiasmar para isso. E não ficar parado lá só lendo livro, comparando religião e a vida passando, e você interagindo muito com a influência externa, sempre recebendo aquelas informações que estão contaminando o seu cérebro. Você tem que parar e tem que imediatamente pegar o Bhagavad Gita e ler, estudar e absorver isso. E dentro do conhecimento do Bhagavad Gita, que você consegue enxergar o mundo de uma forma incrível, né? Você entende que a essência do Bhagavad Gita é a revelação nua e crua da Suprema Personalidade de Deus. Aí você se rende a Deus, começa a direcionar a sua energia para esse contexto espiritual, onde o centro divino, né, é Deus, e daí você vai se libertar da matéria. Você pode estar aqui nessa forma humana, nesse corpo, mas você não está nesse mundo.
certo? Ou seja, você está nesse mundo, mas não é desse mundo. Porque esse mundo nada mais é do que uma criação sua para que você quis para ter experiências. Então, dentro dessas experiências que nós escolhemos, né, e esquecemos a nossa vida passada, mas quando a gente chega aqui e recebemos o conhecimento do Bhagavad Gita, você vai compreender que, independentemente das vidas que você teve anteriormente, ou que você vai ter no futuro, de uma forma encarnada, isso aí não importa nada. Você não tem que ficar aqui nesse mundo material, você tem que voltar para o mundo espiritual. Então é isso, vamos colocar nossa energia todos os dias, lembrando que nossa vida material que está esgotando. E a gente está vacilando se não, né, der esse up de consciência. Temos que ser, né, enfáticos, temos que ser, né, incisivos na nossa vida espiritual e viver a vida material, como o Senhor Krishna diz no Bhagavad Gita, de uma forma moderada, porque o corpo também tem desejo, tem que comer, tem que, né, satisfazer certos desejos, que você vai fazer de uma forma moderada, sem também essa loucura que o cara só fica espiritual. Então, vive legal, vive aqui na Matrix de boa, certo? Tendo as melhores experiências, mas entenda que a prioridade completa para você ficar absorvido, né, absorto na vida espiritual, ok? Então vive sua vida material, dá a atenção necessária para a sua sobrevivência, para os seus bons relacionamentos, para você curtir também essa energia de Deus incrível, né? Essa energia ilusória é incrível, que está acontecendo aqui agora, esse sonho, você está dentro de um sonho, mas você tem que acordar dentro desse sonho para enxergar a natureza desse sonho, ou seja, os 3 modos da natureza material. Aí Krishna no Bhagavad Gita diz que quando a gente se rende a ele, naturalmente a gente transcende essa energia ilusória, esses 3 modos da natureza, e se situa naquilo que a gente é, a transcendência. E após a morte desse corpo físico, se a gente estiver vivendo, né, nesse aspecto transcendente, se a gente estiver vivendo, né, no nosso corpo espiritual, então após a morte você volta para o reino de Deus. É isso que Krishna, todos os mestres, vêm nos pedir. Desperta seu amor por Deus, entende que você é um servo eterno, amoroso dele, uma parte integrante. Você é uma energia de Deus. E o seu lugar real, original de existência é no mundo espiritual. Certo? Você tem que ficar ligado nisso 24 horas. Esse é o trabalho do espírito que encarnou numa forma humana. Que pelo menos, né, obteve esse conhecimento do Bhagavad Gita e compreendeu. Compreendi que eu não sou a parte material, mas eu expresso a parte material e, de certa forma, ela sou eu, dentro de um contexto que eu escolhi nessa jornada encarnatória, para aprender as diretrizes dadas por Deus e pelos mestres, para eu seguir, né, de uma forma sábia, vamos dizer assim, para me libertar. Ok? Então vamos ler aqui um verso do Bhagavad Gita, o verso 21, que já vai entrar nesse contexto aí do que a gente acabou de falar. Verso 21 do capítulo 9. Setam bhuktva israrga lokam vishalam kishne punye marchalokam vishanti evam trai dharma anuprapana gadagatam kama labante. Tradução: após desfrutarem desse intenso prazer celestial dos sentidos e tendo se esgotado os resultados de suas atividades piedosas, eles regressam a este planeta mortal. Logo, aqueles que buscam o prazer dos sentidos, sujeitando-se aos 3 Vedas, aos princípios dos 3 Vedas, conseguem apenas repetidos nascimentos e mortes. Então, esse verso aqui ele é bem interessante, porque ele está falando exatamente, né, o contexto dessa coisa de você desencarnar e não voltar para o mundo espiritual. Tá?
Então, o que Krishna está falando aqui? Quando você abandona esse corpo, vamos dizer assim, numa condição mental, qualificada como, vamos dizer assim, angelical, que você foi uma pessoa que às vezes cultivou a vida espiritual, mas você não conseguiu essa realização completa. Mas você alcançou um estágio superior de consciência, mas não o ponto de ainda se liberar dessa matéria. Então, como você desencarnou, assim, numa condição boa, numa vibração angelical, numa vibração mais voltada para o divino, ou para os valores superiores da vida, após o desencarne, Krishna está falando aqui, você vai lá para os mundos celestiais. Certo? Esse universo ele é feito de tal maneira que, de acordo com a vibração de cada dimensão, eles são classificados em planetas, né, dos sábios, dos planetas celestiais, tem os planetas intermediários, que é o qual nós estamos aqui, tem os planetas inferiores e os planetas infernais. Então, de acordo com a sua morte, com o seu estado de consciência, quando você abandona esse corpo, né, e aí tem o trabalho de toda uma vida, se você abandonar o corpo com uma vibração celestial, angelical, de bom coração, vamos dizer assim, você vai para essa dimensão chamada, né, mundos celestes. Um mundo onde estão os semideuses, os devas, os anjos, arcanjos, né, são mundos celestiais, certo? E lá nos mundos celestiais também tem dimensões de celestiais mais altos, celestiais mais baixos. Enfim, cada pessoa ela está exatamente no mundo certinho de quando ela sai desse corpo. Por isso é muito importante você obter esse conhecimento do Bhagavad Gita, para estar no estado de conhecimento que vai fazer você gerenciar a sua vida toda, né, frequenciando com aquilo que a Suprema Personalidade de Deus pede no Gita. Certo? Então você tem que ficar esperto, tá? Krishna, ele fala aqui no Bhagavad Gita, né, esse verso eu sempre repito, Krishna fala, é muito rara uma alma que se rende a mim, que compreende, compreendi quem é Deus, vou me render a Deus e vou dedicar a minha vida inteira a Ele, certo? Para que na hora da morte eu volte lá para o reino mais elevado, que é a Vaikuntha Loka, Dhamma, o mundo espiritual, que é revelado nas Escrituras, lá para a morada de Krishna, em Vrindavana, onde Krishna veio aqui nesse mundo e no Srimad Bhagavatam, no canto 10, ele exemplificou como é que é a morada dele lá em Vrindavana, né? Goloka Vrindavana, com as vaquinhas, com as gopis, com os parentes, os amigos, os servos, enfim, toda a questão de vida de Deus e seus relacionamentos nos diferentes humores foi demonstrada por Krishna no Srimad Bhagavatam, canto 10. Então temos que estudar. Como é que é Deus? Quem é Deus? Como é que ele se relaciona? Como é que é essa potência interna de Deus, né? Porque nós estamos na potência externa de Deus, que é o mundo material. E o mundo espiritual é a potência interna. E daí nós temos que ir para essa potência interna de Deus. Porque nós somos potência interna de Deus, o Espírito. Os mundos celestiais que Krishna está falando aqui nesse verso, apesar de ser algo, vamos dizer assim, mais elevado do que aqui nesse mundo material, também é uma energia externa, ok? É uma energia externa. Só não tem esse corpo aqui tão limitante como é o corpo da nossa terceira dimensão aqui. Ok? Então tudo na existência, lembre-se, é uma questão de consciência. Tá? Então, Krishna está falando aqui, ó, após desfrutarem desse imenso prazer celestial dos sentidos, você vai lá para o mundo celestial e vai desfrutar muito. Vai desfrutar muito. Por quê? É como se fosse um crédito. Aqui nesse mundo material, você fez tudo dentro de uma perspectiva de valores superiores, né? Buscou o divino, enfim, seguiu uma vida angelical. Aí você vai para lá, para os planetas celestiais, e desfruta. Você está recebendo um crédito. Quem não
Quem existiu de uma forma degradada, quebrando todas as leis de Deus, uma pessoa invejosa, cobiçosa, muito luxuriosa, a pessoa má mesmo, que só quer poder, né, como a gente vê aí nesse mundo. Então essas pessoas aí, elas têm um coração ruim. E aí elas vão lá para o planeta infernal ou para os planetas inferiores para serem buriladas. Ou por um umbral, né? Cada um chama do seu jeito, de acordo com a filosofia que entende. Certo? Então, e aqui nesses mundos intermediários, as pessoas são boas e ruins. Você tem a dualidade. Você está aqui, esse mundo material é o mundo onde você vai escolher se você quer ir para as dimensões superiores ou se você vai viver de tal maneira, né, até mesmo nem acreditando que existe Deus, e você vai cair para os planetas inferiores. Certo? Mas a ideia do Bhagavad Gita, de Krishna, é que você nem vá para os planetas superiores nem inferiores, que você retorne diretamente para a potência interna de Deus. O mundo que é feito da potência interna de Deus. E esse mundo que a gente vive aqui, ele é feito pela potência externa de Deus na forma de Mahavishnu, Garbhador Kashai Vishnu e Kshiro Kashai Vishnu. Então é muito interessante saber isso, né? O Bhagavad Gita ele nos revela isso. Aí você fica bem situado. Poxa, eu vou trabalhar aqui nessa energia externa, eu sou potência interna de Deus, estou vivendo um passatempo aqui na potência externa de Deus, mas essa potência não é o meu lugar. Eu não tenho que buscar felicidade ou fazer arranjos nesse mundo para viver aqui da melhor maneira possível. Não, eu tenho que cultivar a vida espiritual, me situar naquilo que eu sou, usar o meu poder co-criativo nesse mundo material para criar o que eu quiser, com aquela disposição amorosa divina, fazendo bem, beneficiando a todo mundo, falando sobre Deus, e automaticamente eu também vou receber crédito aqui mesmo, né? E na hora de abandonar esse corpo, como eu estou situado na potência interna, em consciência, eu vou para o reino espiritual. É isso que Krishna fala aqui no capítulo 8 do Bhagavad Gita, né? Mostrando como que a gente volta para o mundo espiritual. Então, aqui nesse verso ele está falando, após você desfrutar, né, o crédito que você obteve aqui nesse mundo, e você foi lá para o mundo celestial, você vai ter um crédito, você vai desfrutar o resultado, né, vai colher o resultado positivo, vamos dizer, daquilo que você praticou aqui nessa vida material. É daqui, dessa vida aqui, que você está decidindo o seu destino. Ou ir lá para ficar com Deus, ou ir para os mundos superiores, ou ir para os mundos, né, mais inferiores. E até infernais. Tá? Então ele fala assim, depois que você desfruta esse prazer celestial, tendo se esgotado os resultados de suas atividades piedosas, então atividades piedosas. Quem faz muita atividade piedosa, faz o bem, né? Faz tudo com amor, ele é promovido às benesses do mundo celestial. Aí você vai desfrutar lá por um tempo, mas lá não é o lugar da experiência legal. A experiência é aqui, que acontece aqui no planeta Terra, aqui nos mundos intermediários. Aí Krishna está falando, depois que vai esgotar suas atividades piedosas, eles regressam a esse planeta mortal. O Senhor Krishna que está falando isso aqui, é o Bhagavad Gita. Então tem gente que fala, quando eu morrer, eu quero ir para o céu, quero ir para o paraíso. Lá eu vou desfrutar. Mas não vai desfrutar, você só vai desfrutar por um tempo. E vai voltar para cá. Porque é aqui, nessa dimensão aqui, que a gente vai recontinuar o nosso trabalho para tentar se libertar completamente de mundo celestial, de mundo inferior, vai se libertar de tudo isso e vai voltar para Deus. Então lá, enquanto você está desfrutando lá no planeta celestial, você também até pode esquecer Deus, né? Tudo de bom, né? Quando a vida da pessoa está maravilhosamente caminhando bem, você nem lembra de Deus, né? Geralmente é na dificuldade que você vai lembrar de Deus. Infelizmente é assim.
O ideal seria você ter o conhecimento, ter uma vida material muito legal, né? Você está com a emoção super boa e usar a sua vida para estar com Deus o tempo todo. Com essa energia, com saúde, com dinheiro, e está sempre pensando em Deus, pensando e cantando o santo nome. Não importa, não tem problema. Aqui no mundo material você pode ter opulência. Tem que ter opulência. Você é um co-criador com Deus. Você é uma parte de Deus. Você é poderosíssimo. Só que você vive num sistema que apagou essa consciência. E aí a gente tem que vir aqui e falar, acorda, desperta, meu irmão. Certo? Desperta. Pega a sua japa, né? Pega a sua japa, canta, canta, canta. Aqui, eu já fiz uma japinha aqui, ó, de 27 também, ó, que eu canto aqui, 27, 4 vezes 108. E eu tô sempre cantando, não tô ligando para quantas vezes eu tô cantando. Parece que é uma coisa mecânica. Eu tô cantando porque eu cantar o Maha Mantra é Krishna. O Maha Mantra é Krishna, é Deus presente nessa vibração. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E esse Maha Mantra não é religião, não é instituição, não tem, os caras são Hare Krishna, não é. Esse Maha Mantra para todo mundo. Católico, espírito, satanista, enfim, qualquer ser, ateísta, qualquer ser desse mundo tem que cantar o santo nome, porque o santo nome é Deus, ele que vai purificar a mente de todo mundo e vai tirar as pessoas dessas crenças limitantes, certo? Desse fanatismo, dessa loucura, ou dessa depreciação de Deus, ou negligência. Então você vai estar cantando o santo nome, a misericórdia de Deus imediatamente nasce no seu coração, e você tem que saber por que você está cantando. E daí a gente está falando agora o Shikshastaka, os versos deixados pelo Senhor Chaitanya, para você entender porque você está cantando. Se você quer entender Krishna, tem que ir lá no Bhagavatam, eu já narrei tudo isso, certo? E agora a gente vem com o Bhagavad Gita aqui explicar direitinho, né? mastigar, mas aí a pessoa, depois que ouve uma aula dessa, ela começa a se associar com a energia negativa e se contamina de novo, entra em depressão, com medo, ansiedade. O devoto ele tem destemor completo. O devoto ele não teme mais, porque ele entende que tudo é Deus. Tudo isso aqui é Deus, Deus está no coração. Você é uma parte de Deus. Essa forma humana é Deus em ação para ter experiências, para você se libertar dessa matéria. E aí a pessoa fica morosa, fica em cima do muro, fica morna, né? Então a pessoa morna, mesmo tendo conhecimento do Bhagavad Gita, se ela é morna, se ela não se autorrealiza, ela é um zero à esquerda. Então vida espiritual significa que você entendeu e que pronto, agora eu não quero mais Maya, ilusão, eu vou viver a minha Maya moderada, vamos dizer assim, eu vou representar um personagem nesse mundo material, né? Assim como eu, o Bhakta alemão é um personagem. Mas, na verdade, eu não sou nada disso. Eu sou um espírito, servo eterno de Deus, com um humor específico, com o divino. E eu estou, agora que eu obtive o conhecimento do Bhagavad Gita, eu estou, né, caminhando para voltar para Deus. E enquanto eu estou aqui nesse mundo, eu venho aqui e falo também para vocês acordarem e saírem dessa frequência doente do mundo material, que hoje em dia, né, em Kali Yuga, né, Kali Yuga é a era da hipocrisia, da desavença, a era demoníaca, a era dos princípios antirreligiosos, onde está todo mundo enganando todo mundo, na área política, espiritual, religiosa, social, de entretenimento, é tudo enganação, tudo é dinheiro, tudo é poder, certo? Então você sai fora disso tudo, entende que Deus está no seu coração, pede a Deus, ora para Deus, Deus, pô, me dá uma claridade aí, me dá uma intuição, me dá uma luzinha. Se você fizer isso, Deus ele só está esperando esse momento. Para que ficar com essa angústia, sofrendo, um vazio existencial? Aí a pessoa vai para a droga, ou a pessoa começa a inventar milhões de coisas para esquecer de si mesmo. Compreende? Então conhecereis, né, a verdade de si mesmo e de Deus, e vocês se libertarão, né? Assim que o Mestre Cristo falava. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Então essa liberdade, ela vem principalmente quando você se purifica. E essa purificação, o método mais fácil nessa Kali Yuga é o cantar, né, do Santo Nome. Assim como diz o Mestre Jesus em sua oração, Pai nosso que estais no céu, ou seja, que está no nosso coração, santificado seja o vosso nome, e assim o seu reino virá a nós. Ou seja, o estado de consciência divina vai aparecer quando você glorificar o santo nome de Deus. Nama Kirtana. Ok? Então a gente está aqui no verso, quando você desfruta, né, abandonou esse corpo, com muitas atividades piedosas, muitas coisas boas você fez nesse mundo, então você vai lá para os planetas celestiais, desfruta, isso vai ter um tempo, igual nesse mundo aqui tem um tempo também, tem um tempo, lá também tem um tempo, nos planetas infernais inferiores também tem um tempo que você vai ficar, mas o ideal é não ficar um tempo em nenhum desses lugares, é você sair do tempo e voltar para o mundo espiritual. Então o Senhor Krishna, o próprio Deus, ele vem aqui nesse mundo nos pedir isso. Acorda, criatura. Entende que eu sou Deus. Desperta o seu amor por mim, porque o amor por Deus é a forma que a gente se relaciona eternamente com Deus. Nessa posição de servo eterno, amoroso. E se você se situa nessa posição de serviço devocional nesse mundo, né? Essa aula que eu estou fazendo aqui é um serviço devocional. Eu estou passando uma instrução para você entender quem é Deus, o que você tem que fazer. Né? Então eu estou fazendo essa palestra baseada na autoridade do Bhagavad Gita, que é a palavra de Deus. Eu não estou inventando, né? Eu não sou um guru, um mestre espiritual, não sou nada disso. Eu tenho uma realização de Deus e isso me entusiasma a passar às pessoas também, para que ela se realize em Deus e saia desse sofrimento, dessa agonia, onde o mundo parece que é uma luta, onde tudo parece um obstáculo. E não é, se você está com Deus, tudo fica fácil. Vishnu, ele é esposo de Lakshmi. Lakshmi é a deusa da fortuna, e ela está querendo dar tudo para o devoto de Deus. Então abra as portas, né, do baú, né, baú da felicidade, né, como diz aqui, o baú da felicidade. É você se render a Vishnu e viver em serviço devocional. Você renunciar, desapegar desse mundo material e entregar a sua vida aos pés de lótus de Deus para obter a maior vantagem que qualquer um pode ter, que é ter uma vida material maravilhosa e ter uma qualificação purificada, para que após a morte dessa vida material, você voltar para, né, o refúgio de Deus diretamente lá no mundo espiritual. No mundo absoluto, né? Você vai começar a compreender o que é o absoluto quando você se situar na sua essência, no espírito. Você não pode compreender Deus tentando intelectualizar Deus. É muito maior do que isso. É outra dimensão. Certo? O intelecto e a mente são materiais, não vão entender Deus, não vão entender nem o que você é. Você vai compreender o que você é quando você vai lá cantando o santo nome, vai se purificando, a sua energia vai se ascensionando, a misericórdia de Deus no seu coração vai te dando essa transparência, vai tirando o véu de Maia da sua vida, e aí você vai entender, uma hora você vai entender. Certo? Então, não é questão de ficar perguntando como é que é isso, como é que é aquilo, quem é Deus, o que é o Espírito. Não, você tem que fazer o processo, a prática espiritual, com toda a fé, com toda a confiança, com toda a certeza, com toda a convicção, com intenção firme, dia após dia, porque aqui a gente está falando de você se libertar completamente da matéria, desse ciclo de nascimentos e mortes, de ficar recebendo corpos. Então, se você abandona o corpo aqui, com muitas atividades piedosas, você vai para o mundo celestial, fica lá um tempinho, desfrutando do bom e do melhor, só que você não está aqui nesse mundo material para ficar nos planetas celestiais. Você está aqui nesse mundo material para se libertar da energia material. E aí você volta. Então, Krishna está falando,
eles regressam a esse planeta mortal. Porque é aqui nesse planeta mortal, né, ou intermediário, a Terra, que acontece a coisa em si da sua evolução espiritual. Tá? Então isso você tem que entender muito. A coisa tem que acontecer aqui, ou aqui, agora. Certo? Não é em outro lugar que você vai se desenvolver, é aqui e agora. Aí você vai atingir, né, aquilo que Deus quer que você fala. Logo, aqueles que buscam o prazer dos sentidos, sujeitando-se aos princípios dos 3 Vedas, conseguem apenas repetidos nascimentos e mortes. Então ele está falando aqui que existe um conhecimento que te ensina você a fazer ações piedosas, mas que toda a execução dessas ações piedosas, que é chamada Karma Yoga, né? Yoga, ação, através do trabalho nesse mundo de atividades piedosas, Krishna está falando aqui, ó, você consegue apenas repetidos nascimentos e mortes. Então o Bhagavad Gita está mostrando que não adianta ficar tentando só ler, ter regras e regulações ou comportamento, ética nesse mundo de uma forma que você seja bonzinho, seja caridoso, seja austero. Assim, tudo isso aí não vai adiantar, você tem que realizar aquilo que você é, você tem que realizar essa conexão com Deus. Então você entende que Deus é Krishna, conforme ele se revela no Bhagavad Gita. E aí, rendido aos pés de lótus de Deus, né, sempre nessa oração, nessa gratidão, nesse pedido sincero, nessa avidez de realizar o Espírito, o Senhor Krishna vai se manifestar para você. E aí você vai galgar aquilo que é o mais elevado. Sucesso na forma humana de vida, vitória completa sobre a Maya, a ilusão. Então Krishna está falando aqui, certo? Então esse verso aqui meio que ele conjugou, né, com aquilo que a gente falou no começo, e aqui é só uma demonstração. Aí você pode entender através desse verso. Eu poderia ler assim: após sofrerem desse triste dor, né, infernal dos sentidos, aí já é quando você está lá embaixo. Poderia fazer esse verso ao contrário também. E tendo esgotado os resultados das atividades impiedosas, das atividades demoníacas que você pratica, você vai regressar de novo a esse planeta mortal. Compreende? Essa jogada tem o planeta celestial e o infernal ou inferior. Mas a gente não tem que ficar em nenhum desses dois. Nenhuma dimensão desse mundo material, dessa energia externa, por mais elevada ou mais baixa que você esteja, você não pode se acomodar, você não pode gostar disso, você não pode intencionar. Né? Essas religiões aí, a maioria fala assim: ah, não, quando eu morrer eu vou para o céu. Ah, mas se você fizer errado, o papai do céu falou que você vai para o inferno. Né? Mas e daí? E aí, e aí? E Deus? E a relação com o divino? A realização, né, do Espírito em relação a Deus? Então você pode fazer tudo isso aqui nesse mundo mesmo. No planeta Terra você já tem que viver nessa condição de consciência onde você está vivendo conectado com Deus o tempo todo. Isso se chama serviço devocional. É você viver como um servo eterno amoroso de Deus, fazendo externamente ações que vão satisfazer a Deus, ou ajudar algum mestre espiritual, algum guru que está, né, patrocinando a divulgação, a expansão dessa consciência no mundo, e do lado interno você faz a sua prática e você vai ter a sua realização, que é só a sua realização, dentro daquilo que é o seu avanço. Então você vai estar sempre junto com o seu amigo supremo, que é Deus, do qual você é parte, e aí nessa interação você vai ficando com bem-aventurança, Ananda. Você vai se purificando das suas contaminações. E aí Deus, de dentro do seu coração, ele vai fazer você obrar nesse mundo, ele vai fazer você agir nesse mundo de acordo com a vontade dele. E quando você faz a vontade de Deus, você fica assim extremamente feliz, muito, muito feliz. Porque você está sentindo
esse prazer divino no seu coração. Não é mais um prazer do falso ego, que é egoísta, que quer desfrutar sem essa percepção de Deus, onde você quer se libertar de Deus. E no Bhagavad Gita fala, não, você tem que se libertar de Maya, porque ela está te afundando nesse mundo. E você está reclamando, reclamando, reclamando. E aí você está piorando sua vida cada vez mais, que quanto mais você reclama, né, clama repetidamente, reclama. Então você está clamando que sua vida fique cada vez mais, né, estúpida, vamos dizer assim. Então isso é um absurdo. Tem que se render a Krishna. Né? E Krishna está falando, não adianta ficar estudando escrituras, os 10 mandamentos, que eu vou ser bonzinho, isso, mas você esqueceu de Deus. Você está fazendo as coisas certas, éticas, ideais, de valores superiores, mas você não está colocando sua energia para realizar Deus. Tão logo você realize Deus, e você desperte o seu amor por Ele, não precisa de mandamento, você só vai fazer coisas baseadas no amor. Então, por isso que o Mestre Cristo falou, só existe uma lei, um princípio, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, se você entende quem é você e você se situa nesse amor divino, naturalmente, você como parte de Deus vai amar a si mesmo, porque você é uma parte de Deus. E se tudo é Deus, você ama a Deus sobre todas as coisas, você se ama a si mesmo também. E amando a si mesmo, naturalmente, quando você olhar o outro corpo, né, de outra pessoa, seja ela ruinzinha ou boazinha, você vai entender que ali dentro tem um espírito que está passando por uma experiência que é dela. Você não tem que ficar julgando ninguém. Você tem que só ver que é um espírito e você tem que esperar uma oportunidade para você entrar no coração dela para falar essas coisas que eu estou falando aqui. Aí você passa a amar ao próximo vendo ele como uma parte integrante de Deus. E não com o corpo, com a mente, com as emoções, com a loucura, com a ignorância, né? Com o estado animalesco, bestial da pessoa. Certo? Você não julga. Fica neutro. Fica em Deus. Aí na hora que a pessoa der uma brecha, você entra e explica sobre Deus. Na hora que a pessoa, você vê que é um momento que ela está querendo receber esse conhecimento, você passa esse conhecimento. Senão é pérola dada a porcos. Certo? Está gastando sua energia. Aí você vai criar condições, onde todo mundo está cantando lá, Hare Krishna, e essa pessoa que está vindo, que é o maior demônio, começa a ouvir aquilo, aí isso vai tocar a alma dela. Aí ele não sabe porquê, mas a alma dele está atraída a esse santo nome. Né? Por isso que Chaitanya Mahaprabhu fala, juntem-se, cantem o Mahamantra, né? Criem oportunidades para as pessoas virem e cantarem junto, ou ouvirem o santo nome, ou ouvirem o Bhagavad Gita, ou os passatempos de Krishna. Por isso que a importância dos templos, dos lugares sagrados é exatamente essa. Você se associar com as pessoas que já estão realizadas em Krishna, em Deus, porque elas vão te dar a possibilidade de você entender. E nesses lugares há uma egrégora, uma condição vibracional, energética sagrada. Então, qualquer demônio que entre numa egrégora dessa, vamos dizer, formas, pensamentos que estão voltadas para Krishna, para Deus, para o santo nome, por amor, né, esse amor divino, essa pessoa vai ser, né, contaminada. Ela vai esponjar essa energia e vai ser a única oportunidade, talvez um dia que ela vá para um templo, né, ou uma reunião, né, que você possa fazer na sua casa, por exemplo, qualquer lugar que você estiver emanando coisas relacionadas com Deus, principalmente com o cantar, você vai afetar todo mundo que está à sua volta. Né? No Bhagavatam diz que o templo onde estão as deidades, onde estão os devotos puros, esse templo é como se fosse uma embaixada do mundo espiritual aqui no planeta Terra. Então, onde está o mundo espiritual? Ali tem um lugar onde eles estão falando sobre Krishna, adorando Krishna. Aí você vai nesse local, né? E aí você vai sentir a influência transcendental.
E de repente o cara que era, você achava que ele nunca ia ficar espiritual por ele ter ido uma vez só no templo, e principalmente comido praçada, né? A praçada é a forma inteligente de você também colocar energia espiritual na pessoa. Praçada é alimento espiritual. A pessoa também vai se render. Então, o mundo espiritual Vaikuntha Loka Dhamma, ele está nesses diversos lugares onde estão se falando de Deus. E um devoto puro de Krishna, uma pessoa que está completamente rendida a Krishna, ele próprio é a morada de Vrindavana, de Krishna. Onde está Krishna? Onde está Vrindavana? Está onde está um devoto puro, porque o devoto puro ele está vibrando Krishna 24 horas por dia. E o devoto puro, por natureza, ele só é amor, compaixão e misericórdia. A vida de um devoto puro nesse mundo é passar essa revelação, essa energia de amor para as outras pessoas. Por isso que se fala que a gente deve, né, se render a um devoto puro, ou seja, a gente deve se associar com almas que estão nesse estágio transcendental de relação com Deus, porque é uma forma de você encontrar Krishna. Onde está Krishna? E ao ter esse contato com essas pessoas, com esses lugares, com o Bhagavad Gita, com o Santo Nome, com os passatempos de Deus, certo? Com os lugares sagrados, você consegue obter esse benefício da limpeza completa da sua estrutura contaminada, mente, emoção e corpo e energia, né? E aí você obtém a maior bênção da vida. Então a maior bênção que uma forma humana tem é se associar com devotos puros, certo? E estar em lugares onde as pessoas estão falando sobre tópicos relacionados com Deus, que se chama Krishna Katha. Ou todo mundo junto cantando o nome de Deus, que se chama Sri Krishna Sankirtana. Daí Chaitanya Mahaprabhu, em seu primeiro verso, a primeira coisa que ele falou foi: todas as glórias ao Sri Krishna Sankirtana. Aqui em Kali Yuga, a forma de você levar a minha energia divina para todo mundo é através desse Sri Krishna Sankirtana. Onde várias pessoas intencionadas para estar rendidas a Deus estão emanando vibrações, né, em união espiritual, para que contamine o mundo inteiro. O mundo inteiro, né, é imediatamente influenciado por uma equipe, vamos dizer assim, de devotos que estejam, né, firme ali cantando, falando sobre Deus, certo? Então o Krishna está falando aqui, não fica só querendo ser bonzinho e esquece de Deus, porque aí você vai continuar no ciclo de nascimentos e mortes. Você pode ser a pessoa mais excelente, boa, caridosa desse mundo, mas se você não, certo, realizar Krishna, que é o que Krishna fala aqui no Bhagavad Gita, então você vai continuar aqui. Aí você vai lá para os planetas celestiais, porque você foi bonzinho, caridoso, né? Aí fica lá um tempo e depois você volta. Não tem essa coisa de paraíso eterno e inferno eterno. Isso não existe, isso é um estado de consciência. Certo? Eterno é o mundo espiritual. Eterno é o espírito que você é. Então, já que você é eterno, vai para o mundo eterno, que é onde Krishna fala. Essa minha morada, ele explica no Bhagavad Gita aqui, essa minha morada é assim, assado, né? É tudo revelado, gente. Não é uma especulação, é o próprio Deus que veio e falou. Você tem que confiar em Deus, pelo menos, né? Pelo menos em Deus você tem que confiar. Então, vou falar aqui o significado de Srila Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada aqui. Aquele que é promovido aos sistemas planetários superiores goza de uma duração maior de vida e de condições mais favoráveis ao gozo dos sentidos, mas não lhe é permitido ficar lá para sempre. Ao terminarem os frutos resultantes de atividades piedosas, ele é reenviado a esta terra. Aquele que não alcançou a perfeição do conhecimento, como se indica no Vedanta Sutra, que fala Jamadi Asya Jataha, ou em outras palavras,
Aquele que deixa escapar a oportunidade de compreender Krishna, Deus, a causa de todas as causas, não atinge a meta última da vida. E com isso sujeita-se ao processo em que rotineiramente é promovido aos planetas superiores e depois volta a descer. Como se estivesse numa roda gigante. Ora sobe, ora desce. Esse exemplo aqui é muito legal, né? Que Prabhupada deu aqui, né? A gente está numa roda gigante, aí uma hora a gente está aqui nos planetas infernais, uma hora está nos planetas celestiais, aí está nos planetas intermediários, né? E vai para infernais ou inferiores. A gente fica assim, nessa roda aqui, ó. A gente está no centro, né? E nossa consciência fica rodando, rodando. Então, Krishna, ele quer exatamente que você saia disso. Nem fica lá em cima, nem fica lá embaixo. Ele quer que você saia disso tudo, nem fica aqui no meio. Vai lá vai contra a louca dando. Certo? O fato é que, em vez de elevar-se ao mundo espiritual, onde deixa de existir qualquer possibilidade de descer, ele simplesmente permanece em sistemas planetários superiores e inferiores, girando no ciclo de nascimentos e mortes. Certo? Krishna fala aqui no Bhagavad Gita que quando você vai para o mundo espiritual, realmente você dedicou a sua vida a Deus com o coração realmente entregue, com sabedoria, não é uma fé cega, uma sabedoria, e você realmente tem essa realização. Krishna vai te dar essa realização. Quando você vai para o mundo espiritual, você não volta mais. Você não volta mais, por quê? Você se libertou. Por que você está preso aqui? Porque você não se rende a Deus, porque você pensa que você é esse corpo material. Como é que o falso ego, que é que cria todas as condições ilusórias da vida, vai se libertar de alguma coisa? Então você tem que se libertar desse falso ego. Isso que Krishna fala que é desapego da matéria. Desapegar da matéria não é deixar o mundo material, você abandonar o mundo e viver numa caverna. Abandonar o mundo material significa abandonar o falso ego. Aí você se liberta. A sua mente se torna sua amiga, para você usar a sua existência favoravelmente nesse mundo. Certo? E quando sua mente está favorável, quando você abandona o mundo rendido a Deus, você vai para o mundo espiritual e de lá você não volta. Por quê? Porque você está situado no espírito, não precisa mais voltar. Para que você vai voltar? Se esse mundo material é exatamente uma experiência para você despertar, para você se situar no espírito. Se você está situado no espírito, seja aqui agora, nesse mundo material, você não está mais preso à ilusão, à maia. Compreende? Então você pode viver aqui nesse mundo livre, porque você está vivendo no espírito. Você está nesse mundo, mas você não é desse mundo. E você consegue observar as pessoas que estão em ilusão. Você entende onde cada modo da natureza está atuando em cada pessoa. E aí você vai tentar levar essa mensagem que eu estou falando aqui para as almas que estão sofrendo nesse mundo através do falso ego. Você vai tentar destruir o falso ego daquela pessoa quando essa pessoa der uma abertura real para você. Aí você entra com a sua energia de amor, de auxílio, onde Deus vai te potencializar para você falar para aquelas pessoas exatamente o que elas precisam ouvir, na linguagem delas. Está compreendendo? A inteligência de Deus é de Deus. E Ele vai te dar essa inteligência para você seguir a sua vida e fazer algum serviço onde você vai auxiliar outras almas que estão sofrendo nesse mundo. Ok? É melhor ir para o mundo espiritual, onde se desfruta de uma vida eterna, cheia de bem-aventurança e conhecimento, e jamais se volta a esta miserável existência material. Então, todas as glórias são
ao Bhagavad Gita, Srila Prabhupada, o Senhor Krishna, todos os devotos que estão aí nessa labuta diária, né, oferecendo os seus corações para mostrar um pouquinho desse bom senso, né? Bom senso, né? Se a gente falou ali tem uma cobra venenosa, não vai por ali. A gente não está impedindo a pessoa de ir, a gente está avisando. O Bhagavad Gita é Krishna avisando, olha, vocês querem ficar aqui, desse veneno do mundo material, sofrendo, vida após vida. Aí a pessoa, não quero. Fala assim, não, então você tem que fazer isso. Aí a pessoa não faz. Não faz. Aí vai lá para o mundo celestial, tá tudo bem, mas vai chegar uma hora que ele vai falar assim, agora está na hora de você voltar para o planeta Terra. Não, mas eu não quero voltar, porque aqui é maravilhoso. Eu falo assim, não tem esse negócio de maravilhoso. O prazer celestial dos sentidos também é uma miséria. Porque não é a realização de Deus, não é a Nanda. É um prazer maior dos sentidos, num corpo mais sutil. Aí você volta. Volta. Então a ideia que Krishna está falando, você tem que sair dessa miserável existência. Compreende? Aí o que eu vejo? O que eu vejo nesse mundo? Aí na internet, né, às vezes você entra, nem entro muito, mas sei lá, os arcturianos, o pessoal de Pleiades, nave espacial, magia, não, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí milhões de assuntos, mas não explica igual o Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita fala, olha, Deus é isso aqui, você só tem que se render a Deus e sair dessa maia, certo? Então só vai ser ajudado por nave espacial, por mestres que vêm aqui salvar a gente, entendeu? Só vai ser ajudado assim pessoa que está continuando, vai ficar continuando nesse mundo. O que adianta um cara vir com a nave aqui te tirar desse mundo, aí você vai ficar com um corpo sutil, né? E vai ter assim uma civilização avançada, mas e daí? Entendeu? E daí, que isso aí não vai adiantar nada, aí você vai ficar lá e depois você vai ter que voltar de novo. Esses extraterrestres que estão tudo aí também vão ter que voltar para se eles não estão relacionados com Deus, eles vão ter que voltar, por mais tecnologia, por mais bondade que eles tenham nos seus corações, que sejam mestres ascensos e etc, etc. Se eles não entenderem que eles têm que se relacionar com Deus, e eles têm que saber quem é Deus, que é revelado aqui, a suprema personalidade, o Senhor Krishna, então não adianta nada. Não adianta nada, é bom, é melhor do que estar aqui no planeta Terra, né? Sofrendo, assim, vivendo nessa consciência animal, completamente dominado por um sistema demoníaco que absorve, suga as nossas energias e fica implantando só coisas negativas para a gente viver com medo. Então isso aí não é vida, que vida é essa? E você entende que tem Deus, que ele está no seu coração, que você é uma parte dele, e que é só pegar a sua japinha e cantar todos os dias, tira 1, 2 horas para cantar assim, na japa, depois fica cantando na mente, fica lembrando de Deus, pensa sempre no bem, não fica fazendo coisa errada, degradada, certo? Vive a vida material moderadamente, contempla a natureza, o sol, veja Krishna em tudo, não julga, não critica, respeita todo mundo do jeito que é, cada um está passando a sua experiência, mas a sua experiência você que decide. Você é responsável pela sua vida. Deus, ele te deu o livre-arbítrio, por isso nem Deus vai te salvar. Mas Krishna, ele está no seu coração, vendo para onde você está direcionando a sua energia. Se você direcionar a sua energia para Krishna, para Vishnu no seu coração, aí ele vai se relacionar com você. Isso é evidente, meu caro Watson, né? Falava Sherlock Holmes. Isso é evidente. Se você não se aproxima daquele no qual você vai viver eternamente em amor, que é revelado como o Senhor Krishna, o Senhor Krishna não vai fazer nada. O Senhor Krishna é neutro. Mas, para o seu devoto, Krishna é o melhor amigo. É a companhia perfeita. Ele é o proprietário supremo. Você é o herdeiro de Deus nesse mundo. Você pode ter tudo. Mas o que o devoto puro quer? Ele quer só aumentar o êxtase de amor dele por Deus, porque ele entende que tudo nesse mundo material que você puder obter, com o seu poder divino, vamos dizer assim, com as suas facilidades que Krishna te der, você entende que isso tudo vai só te tirar do objetivo, de desencarnar, né? De desencarnar
com essa mente totalmente fixa nos pés de lótus de Deus. E quando você está com Deus, você nem precisa se preocupar. Imagina, Deus está cuidando de você pessoalmente. Esquece o mundo, esquece o caos, esquece o inferno, esquece o paraíso. Vive em Deus. Deus é o paraíso supremo. E ele também pode ser o inferno supremo. Tá? Então Deus é tudo. Fica em Deus nessa consciência paradisíaca, cantando o nome Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, ó Senhor Krishna, gratidão, obrigado por você ter me dado essa revelação do Bhagavad Gita, obrigado por ter me dado, né, essa condição de eu me render a seus pés de lótus, né, porque Krishna é que permite que você se renda a ele. E Krishna fala, quando há amor, aí sim, né? Lá no capítulo 11, Krishna fala, quando ele fala o serviço devocional, que é quando você age em amor nesse mundo para viver, né, nessa relação gloriosa, divertida, amistosa com Deus, então Krishna fala, só através do serviço devocional é que a pessoa pode me conhecer como eu sou de fato. E aí Krishna vai se revelar para você. Não é você que vai compreender Krishna, é Krishna que vai se revelar para você. O relativo não pode compreender o absoluto, mas o absoluto, através do seu poder supremo, ele pode se revelar a parte integrante dele. E aí você acorda, entra em comunhão, sucesso, passou aqui na lição da escola da vida material, e o seu destino é voltar lá para o reino espiritual. Enquanto você estiver aqui, faz esse estágio de permanecer devoto de Krishna, de preferência um devoto puro, já que todo mundo é um devoto puro de Krishna. Só que está vivendo na impureza do falso ego e tem essas concepções limitadas. Se você está com Deus, você está com tudo, não tem que temer nada. Entendeu? Confia, Deus ele vai te suprir de tudo que você quiser. Não existe pobreza para o devoto, não existe falta. Não existe fracasso, insucesso. O devoto sempre é bem sucedido, porque ele caminha com Deus. Então ele se torna uma potência aqui nesse mundo. Ele se torna, né, um ser de energia que vai começar a influenciar todo mundo. Por isso que os demônios detestam um devoto puro, porque os demônios não querem que você se associe com Krishna, com Deus. Eles têm raiva de Deus. Mas isso aí é uma contaminação. Os demônios também são falso egos, assim, muito contaminados, que vão assim, sofrer terrivelmente após a morte. Mas eles não sabem disso. Ou sabem e não quero lembrar. Então eles têm pânico quando tem um devoto com a natureza crística nesse mundo, falando sobre Deus, explicando sobre o divino. E isso incomoda muito porque, por exemplo, cada aula que eu venho aqui e falo, eu estou jogando energia para bilhões de pessoas. Eu estou limpando a psicosfera do planeta Terra, só de estar falando aqui de Krishna. Imagina quando você estiver aí cantando Hare Krishna, Krishna Krishna. Você está iluminando o planeta todo. Você está ajudando realmente no processo de purificação agora desse planeta Terra que está entrando na quinta dimensão. Você tem que entender isso. É muito simples, simplesmente você, Hare Krishna, senta, lê um passatempo, se associa, fala sobre Deus, e você está sendo a maior força desse planeta. Maior energia benéfica para a Mãe Gaia é a pessoa que está falando de Krishna, que está cantando o nome de Krishna, que está levando a mensagem do Bhagavad Gita para corações perdidos. E você tem que acordar imediatamente, hoje, acorda hoje, pega a sua japa ou canta mentalmente, não sei, se vira, certo? O seu interesse tem que ser o qual? Eu entendi que eu não sou esse corpo, eu não tenho que desejar sonhar com um mundo material mais confortável, eu não tenho que desejar o mal de ninguém para esse mundo ficar um caos maior. Eu não tenho que fazer nada disso, esquece os outros, cada um está tendo a sua experiência, assuma a responsabilidade pela sua vida. Certo? Começa a ouvir mais alguém que está falando sobre Krishna, leia, né? Ouça os livros lá que eu coloquei, já tudo falado, você nem vai precisar ler, é só ouvir, fecha o olho, bota o fone de ouvido, certo? E lê lá, vê lá nas playlists, Chaitanya Charitamrita, Srimad Bhagavatam, fiz um estudo completo do Bhagavad Gita, agora estou fazendo o estudo de Shikshastaka, que fala todo o modelo, né, da gente cantar o santo nome.
Eu acredito que vocês, né, depois dessa aula aqui, vão se entusiasmar. Eu acredito nisso. Vão se voltar para Krishna. Vão amar a Deus sobre todas as coisas. Ok? Então aqui, ó, bênçãos, bênçãos para vocês. Muitas bênçãos. Realizem Deus e sejam felizes. Cante e seja feliz. Ok? Um beijo no coração. Amo vocês. Fiquem sempre com Krishna, com Deus. E sejam muito, muito bem-aventurados aqui nesse planeta Terra, Mãe Gaia, linda, 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 que está nos oferecendo a oportunidade de acordar completamente e voltar para Vrindavana. Beijo, Haribo! Haribo!